Então, nesta terça-feira, dia 26 de outubro, nós temos conosco Elaine Dias, jornalista da Rádio Cultura do Nordeste. Muito bom tê-la conosco, viu, Elaine? Seja bem-vinda. Cris, é muito bom estar com vocês hoje aqui. Eu queria agradecer a você, ao pessoal do curso de jornalismo da SES. Muito obrigada, porque é tão importante, né, a gente falar sobre a profissão que a gente está todo dia na labuta. É tão bom também falar sobre. Obrigada, viu? É bom demais. E como a gente tem, né, uma profissional competente, a gente fica, né? E as trocas também com o curso de jornalismo sempre é constante, nas bancas, né, em entrevistas, né, dos estudantes também, da gente também da coordenação. Então, essa parceria também é muito boa. E a gente enriquece a academia e, consequentemente, a gente traz um pouquinho da academia para o mercado de trabalho. Então, essa troca é muito forte, é muito constante e o conhecimento, ele realmente ele se espalha, né? E transforma a nossa área. Então, eu fico muito agradecida por todas as participações, e não só agora, mas as anteriores também. Que Conte com ótimo. a gente. Muito obrigada. Agora, hoje, nesse caso, né? Nós estamos seguindo a nossa terceira live. Terá mais duas lives sobre ser jornalista. Então, a gente traz o jornalista local para os estudantes de jornalismo, a população, os colegas jornalistas conhecerem um pouquinho mais da profissão, não no sentido só da sua prática, mas da pessoa que está aí sendo entrevistada. Qual a bagagem dela, qual a trajetória, o que ela enxerga, né, nesse dia a dia em ser jornalista. Então, a gente vai para a nossa primeira perguntinha, né? Já que você é do rádio, e pelo que eu verifiquei, já faz um bom tempo. Então, como você escolheu o rádio para a sua atuação profissional, já que você já faz um tempinho que você já é encantada por este meio? Como você escolheu, Elaine? Cris, eu sou suspeita para falar, e você também é, né? Que você, eu acho que você gosta, você faz Verdade. rádio, você fez rádio durante muito tempo, foi da coordenação da cultura, de jornalismo, foi coordenadora, enfim. Mas o rádio entrou na minha vida através do teatro. Não foi o rádio, eu nem pensava em fazer jornalismo, nem pensava em atuar no rádio. E aí eu trabalhava, não trabalhava, eu fazia apresentações teatrais, eu era professora na época. Antes de ser professora, na verdade, eu já fazia oficina de teatro. E aí, nessa época, eu estava como professora também e surgiu uma oportunidade da gente fazer um teste para descobrir quem ia fazer o papel de Maria, mulher, a mãe de Jesus. E a gente ia fazer uma auto de Natal no meio da rua e precisava de uma dublagem para Maria. Então a personagem foi escolhida, que não era eu, mas a gente precisava escolher uma voz desse grupo de teatro lá em Agrestina. E aí eu fui para a rádio Agreste FM em Cupira fazer o teste. E o texto, eu me lembro como hoje, o texto dizia assim: Jesus, meu filho, Jesus! Que era quando encontrava Jesus na cruz e era essa parte do texto. Só que ao invés de eu ler dessa forma, né? Então eu li quase que gritando: Jesus, meu filho, Jesus! E ó, aí o pessoal que estava no estúdio olhou assim. A Josenildo Santos, que inclusive também é jornalista e é secretário hoje de Educação lá de Agrestina, ouviu. Aí fez assim: Elaine, não dá para ser Maria, não. Ai, Maria Alves, quem era a diretora da peça. Aí Maria disse assim: não dá para ser Maria, não. Elaine não tem uma voz doce, não dá, enfim. Aí Josenildo era diretor da rádio Alternativa FM em Agrestina, uma comunitária, e disse assim: não, Elaine, tu não dá para ser Maria, não, mas dá para fazer um teste na rádio? Vamos lá fazer? E aí eu estava em dúvida, eu estava já cursando. O que eu estava cursando? Meu Deus, era administração e marketing. Então fazia um mês que eu estava cursando administração e marketing na Fafica, saudosa Fafica. E aí eu me identificava muito com teatro e tal, gostava de participar de coisas na igreja, leituras, enfim. Mas eu não dizia, não, o que mais parece com teatro é o jornalismo. Então optei por jornalismo, ainda não tinha nem feito o vestibular. E foi no dia que eu fiz o vestibular, foi o dia que eu falei no rádio, a primeira vez. E aí eu só dei a hora, e depois que eu dei a hora, na Alternativa FM Agrestina, até hoje. Não saí, né? Faz, eu acho, quase Então, a 20 anos. atuação iniciou o concurso. Foi assim que eu já estava no rádio, Alternativa FM, fazendo rádio FM, mas lá a gente apresentava um programa jornalístico e também um programa de entretenimento. E aí eu comecei a estudar ao mesmo tempo que comecei no rádio.
passei 2 anos nessa rádio, depois vim trabalhar numa agência de propaganda, fui para a Rádio Liberdade e estou agora na Rádio Cultura. Enfim, faz 20 anos isso. 20 anos, né? Passa rápido, né? Então não teve uma Muito. influência que alguém, assim, de pequena, que veio, não. Isso surgiu com o teatro, e nesse por acaso, ou acaso, né? Surgiu o convite e, consequentemente, a escolha para a formação em jornalismo. Foi assim. É, foi, exatamente. Agora, quando eu era criança, eu estava me alfabetizando aos 6 anos e quem praticamente me alfabetizou foi minha irmã. Então, antes dos 6 anos, meio que eu já arrastava algumas palavras e tal, mas quando fui para a alfabetização, minha mãe tomou um susto. Foi para a reunião de professores e disseram: Ó, a formatura da ABC, quem vai ser a oradora é a Elaine. Aí minha mãe disse: Oxi, como? Aí disse, a professora escolheu que fosse a Elaine. Aí enfim, eu não sabia que eu tinha alguma desenvoltura com microfone. E aí foi surgindo, né? E aí foi a questão do teatro e tal. Eu adorava me apresentar, ler na igreja. Gostava muito, mas eu nem imaginava fazer rádio, nem passava pela minha cabeça fazer rádio. Caí de Mas paraquedas. gostava de se comunicar. Gostava. Sempre gostei muito de apresentação, de falar e tal, mas não pensava que faria jornalismo em rádio. Bem Aqui tem um engraçado. recadinho já. Glória Silva comentou que ela tem a voz mais bela da rádio caruaruense. Oh, Glória, imagina. Beijo. Elaine, você mesmo destacou que tem experiência na rádio comunitária, não é Sim, isso? Quais as características mais marcantes que você observa, que você observava lá no início da rádio comunitária, desse veículo, desse tipo de emissora? Cris, uma rádio comunitária, ela é muito importante para uma cidade. E principalmente nessa época, há 20 anos que a gente não tinha rede social, né? E era muito forte essa rádio. Ela é muito forte ainda também na cidade de Agrestina, mas na época ela tinha uma força, uma potência gigante em todos os sentidos. Então a gente podia noticiar os fatos da cidade, né? Principalmente porque a gente sabe que as rádios da capital elas dão pouca importância às pautas do interior, principalmente as positivas. Porque pautas negativas a gente estampa jornal, né? Estampa o site, que agora quase não tem jornal impresso, mas estampa site, enfim, a gente vira manchete quando é um assassinato, quando é uma tragédia, quando é um acidente. Mas pautas positivas de prestação de serviço, de você chegar mais perto da comunidade, você conversar, você divulgar a cultura, você conversar com as pessoas, entender. Eu acho que é muito importante que as cidades tenham rádios comunitárias. E nessa época também, não era toda cidade que tinha. Porque atualmente, ainda bem, quase todas as cidades do país têm uma rádio comunitária. Eu acho que raramente uma não tenha. E tem mais de uma, né? Por exemplo, aqui em Caruaru, a gente sabe que já tem mais de uma rádio comunitária, dependendo do quilômetro de extensão que ela alcança, enfim. Agora, tem bairro que tem rádio, né? Então, é um veículo muito potente que dá um espaço gigante à comunidade e que essa comunidade, ela conseguindo também fazer uma parceria com os locutores, com os comunicadores, isso é muito importante. E também, além de tudo, dá muita oportunidade para os profissionais, né, da área da comunicação. Veja, foi numa rádio comunitária que eu consegui começar a dar os meus primeiros passos para poder chegar numa rádio comercial. Então foi assim, para mim é imprescindível existir uma rádio com perfil comunitário, que é justamente esse, de dar voz à comunidade. E a rádio ela já aproxima-se do público, né, do ouvinte, né? E uma rádio comunitária então traz, né, mais para perto, né, aquelas questões como você pontuou, né, as questões mais locais do seu bairro, né, assim. Então a proximidade vai ficando maior, né, com as questões que estão ao redor. Da Aqui tem uns festa, comentários, pode né? falar. Da Tem festa de comentário. anualmente, por exemplo, a festa do padroeiro, que toda cidade tem muita força, né? Então, a religiosidade da cidade, a cultura, quem está vendendo lá no mercadinho da esquina, é muito interessante. Era quase que um Facebook local, né? Na época, uma rádio Isso. comunitária, comparando as redes sociais. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentários. Deixa eu ver aqui. Quase que eu derrubo. Ó. Aqui falou sobre
Do interior só tinha, foi Raquel, né? Em Cupira, depois Agrestina, porque Caruaru foi a primeira cidade a ter. Olha É, aí. informações aqui também, né? Ah, estudei com Ó, Raquel. Instagram é informação. Beijo para Raquel. É, aqui, ó, Caruaru 24 horas, boa tarde. Ó, tem Pedro aqui também, Sabor e Charme. Duas potências, mulheres tops da comunicação. Nutri, Sônia. Deixa eu ver, Vitor também tá aqui, Manuel, Ana. Raquel sempre se destaca em grupo. Deve ser com a Elaine que ela comentou, não foi? Que já tinha, né? Essa aptidão em relação a se comunicar, a desenvoltura, né? Eu não sei muito bem se é isso, não, mas sei com a Raquel. A gente estudou juntas muitos anos. Ah, Ensino fundamental, tal, aqui em Caruaru, inclusive. Raquel é de Agrestina. Um beijo bem grande. Raquel, tô com saudade. maravilha, maravilha mesmo. Então você começou bem novinha na rádio, né? É, comunitária, bem novinha, né? Continua nova ainda, viu, gente? Como foi para você a experiência inicial? Já que você chegou lá, né, foi chamada, foi através do teatro, mas como foi as primeiras experiências no rádio? Como é que você se sentiu? Você já teve familiaridade? Se deu aquele nervoso? Como foi essa sua trajetória em relação à evolução mesmo? A Elaine, lá com 17 anos, na rádio comunitária, e a Elaine hoje, como é que você se observa enquanto locutora, enquanto jornalista, enquanto radialista? Cris, eu acho que assim, são duas pessoas totalmente diferentes. Né? Aquela 17 hoje é uma mulher com 37 anos. Acho que eu passei por muitas coisas relacionadas à comunicação. Eu tive a honra de ter vários mestres que passaram por mim para me ajudar, para me orientar, para puxar minha orelha e dizer, ó, Elaine, tu tá falando errado, não se pode falar isso, essa pauta não cabe, o que é mais importante. Então, são pessoas totalmente opostas. Lá no início, era frio na barriga, tremedeira, dor de barriga. Hoje em dia ainda tem. Tem muito também, dependendo do dia, dependendo da pauta, dependendo da entrevista, dependendo do que rolar na redação antes de entrar no ar, porque o trabalho de locução não é apenas de apresentação do programa, não é apenas o que as pessoas ouvem na hora. A gente começa muito antes, como você própria sabe, né? O trabalhão que tem por trás de tudo aquilo também que é levado ao ar. E eu também faço produção, eu não faço apenas apresentação. Então, eu vim da produção também. Quando eu vim para Caruaru, trabalhar em Caruaru, eu acumulei produção e apresentação. E é totalmente diferente você conseguir ter uma visão geral com a produção e a apresentação ao mesmo tempo do que você só chegar para apresentar, sentar lá, abrir o computador, que a gente faz agora por uma tela de computador, então o script impresso, e começar a ler. É muito diferente. Então, são duas pessoas totalmente opostas, até porque lá na Rádio Alternativa, eu apresentava programa de entretenimento e ainda estava estudando jornalismo. Então, eu estava entendendo ainda o que era importante ser noticiado, né? O que é prestação de serviço. Qual é a notícia que eu vou ler? Qual é a notícia que eu vou buscar, que eu vou apurar para poder trazer com mais detalhes para o ouvinte? Então, naquele momento, eu estava no primeiro ano da faculdade, então eu não sabia nada. Ainda não sei nada, porque todo dia a gente aprende. Porém, assim, o conhecimento ficou um pouco diferente, né, de lá para cá. Então, é muito diferente, muito diferente. E você ter experiências com pessoas que já trabalhavam na área, com jornalismo profissional, foi muito enriquecedor todos esses anos. E assim, o quanto a gente se molda, né? E eu acho que nesse último ano, 2020 para 2021, foram os 2 anos que eu trabalhei por 10. Então, acho que se eu tenho 20 anos de rádio, nesses 2 últimos anos, eu trabalhei 30. Vamos dizer que eu tenho 30, porque assim, foram anos muito longos. Aumentou. Porque, menina, o que foi isso nessa pandemia? Quem trabalhou diretamente com jornalismo, que foi isso não, que ainda está rolando, né, a pandemia, mas assim, o ponto mais crítico da pandemia e aquela história da gente continuar trabalhando e eu peguei Covid e 16 colegas meus pegaram Covid, eu perdi 2 colegas de trabalho. Além de tudo isso, a gente precisando, né, combater as fake news, o negacionismo. É por isso que eu digo, esses 2 anos, eu acho que eu vivenciei 10 anos da minha vida jornalística.
Vamos destacar as questões da pandemia daqui a pouco, mas realmente é muito forte, né? Esse momento, né? Para as profissões, e principalmente para a área de comunicação, que está lidando com a notícia diariamente, né? A todo tempo, né? Com O a estresse, atualização. né, que a gente Ah, passa vendo coisa à noite, então eu saía da rádio, mas eu continuava trabalhando. A gente já trabalha meio que 24 horas, né? Mas no ponto alto da pandemia era assim, ligado mesmo. Tipo, 24 horas. você destacou a questão das produções de entretenimento. Como Sim. eram essas produções lá no iniciozinho, com a Elaine? Menina, eu apresentava um trabalho chamado Talento Brasileiro. Era assim, o melhor da MPB. Muito E bom. aí, tarde, tudo bem. Então, eu tocava Benito de Paula, eu tocava Marisa Monte. Eu amava esse programa, era maravilhoso. Então, eu me divertia horrores. Enquanto estava tocando a música, e eu sou tempo de MD. Acho que o pessoal que está aí acompanhando não sabe nem o que é isso. É o mini disquete, que era um disquetinho desse tamanho. Eu não sou do tempo da fita de rolo, não, viu, Cris? Você pegou a fita de rolo, não, né? Assim, né? Na fita de rolo, não, mas assim, né? Os meus gravadores. Os gravadores mesmo de fita, Cassete, cassete. cassete, na faculdade eu tinha, tá? Eu ainda tenho ele ainda. Eu não sei se você pegou, não, que eu sou mais velha, né? Mas só há alguns anos. Do Mas eu mesmo, peguei. mesma faixa etária. E aí, ó, a fita cassete eu peguei também. Então, MD, aí eu precisava colocar a vinheta no MD, aí tocava Talento Brasileiro. Aí com outro. A gente, quando faz entretenimento, a gente é logo que operador, né? Então eu apresentava e ao mesmo tempo operava, né? Então vamos lá. E aí, talento brasileiro, ligava o microfone, atendia o ouvinte, e atendendo o ouvinte e tal. Enquanto isso, eu ficava lendo, eu gostava, sempre gostei muito de ler, e eu ficava lendo meus livros, enfim, e a música rolando. Era maravilhoso. Antes disso, tinha um programa jornalístico. O programa jornalístico que a gente apresentava era eu e Josenildo. A gente pegava o jornal impresso, os três, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, e a gente era assim, viu? No primeiro, fazia o primeiro ano de faculdade, então eu não sabia ainda produzir. Então eu destacava qual era a notícia que a gente identificava, né? Eita, vamos ler essa, vamos ler essa, vamos ler essa. Tinha alguma nota da prefeitura com algum evento que ia acontecer, a gente falava, tinha algum entrevistado, então era meio que isso, o jornal. Não tinha sites, né? Acho que É quando eu comecei, diferente. não tinha, não, muitos sites. Acho que tinha um site o IG, acho que era só ig.com, né? Que era um site de notícias, não sei se você lembra. E aí, era assim que a gente fazia jornalismo. Nessa época, né? Lá na Rádio Alternativa. Aí... Mas era maravilhoso, eu gostava. Gostava muito também do Já se entretenimento. identificava, né? Já se identificava. Já, Mesmo sendo início do curso, já se identificava, né? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Eu acho que não. Você falou do entretenimento, a gente pode destacar um pouquinho agora em relação à produção radiofônica, já que você também não só é apresentadora, não é locutora, né? Você também é produtora. Como é que se dá essa produção no rádio? E trazendo, já destacou um pouquinho, né? Lá no início da sua atuação profissional, como é que é hoje trabalhar na produção radiofônica? a diferença entre agora e antes, né? Isso, Cris. Então, pessoal, antigamente. Pronto, quando eu vim. Vou trazer um exemplo para o pessoal ver a diferença, né? Então, eu entrei aqui em Caruaru para apresentar um programa. Eu tinha 19 anos e eu tinha que substituir o Elton Lacerda, que era uma voz consolidadíssima. Era um comunicador muito conhecido. E aí teve uma mudança na programação do Liberdade AM, e aí eu fui convidada para fazer produção e ao mesmo tempo apresentar. Todos os dias a gente tinha das 3 às 4, era das 3 às 4, a gente tinha um profissional da área da saúde. Isso há 18 anos. Hoje em dia, a gente sofre para poder levar todo dia um profissional de saúde, porque médico sempre está ocupado, nutricionista, não sei, você sabe, né, Cris? E aí, Para naquela. marcar, hein? Essas Para entrevistas. uma ajuda de todos os profissionais de saúde. Ainda existe essa agenda de classificados, que até uns estagiários que passaram pela Liberdade disseram, Elaine, tem essa agenda ainda que tu fez, não sei o quê. Eu sei que eram 60 páginas, assim, no Word, digitado. Enfim. Mas eu ligava para essas pessoas e não tinha WhatsApp. E não tinha rede social. E não tinha Instagram para a gente mandar um direct. Olá, tudo bem? Você tem interesse? Não, era
o médico tinha que estar disponível para atender o telefone. E a gente sabe o quanto uma ligação é uma declaração de amor hoje em dia, né? Porque você conseguir falar com alguém por telefone. Boa reflexão. Então, era assim. E aí tinha dia que eu saía e eu não conseguia entrevistado. Porque eu apresentava um programa de 1 hora da tarde até 4 da tarde. Eram umas 4 são 4, né? Olha, jornalista é péssimo pra fazer conta. E aí, eu ia para casa de ônibus, eu morava em Agrestina, e aí eu voltava para casa, às vezes chorando, porque eu não conseguia nenhum médico. E eu liguei uma vez para o meu chefe, aí eu disse assim, olha, eu não consegui ninguém. Isso eram as 6h30 da noite, eu pegando o ônibus, desesperada para voltar para casa. Não tinha, acho que estava na época das férias, não, é porque eu passava direto, eu ia da rádio para a faculdade, né, ainda aqui em Caruaru. E só chegava em casa meia-noite, quase 11h30 da noite. Aí eu liguei pra ele, ele fez assim, não tem não, te vira. Desligou na minha cara. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu, quando, hoje em dia, eu acho que assim, tá tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Claro que tem os desafios da produção, que a gente sabe que não é fácil. Marcar com alguém, desmarcar de última hora, às vezes acontece, tem uma intercorrência, não dá, não pode. Isso eu só tô falando de entrevista, né? Porque tem todas as outras questões. Tem as questões de texto, de matéria, de reportagem, de pautar repórter, de vai pra rua, de não vai, de caiu a pauta e que essa nota não pode ser lida dessa forma. E a gente faz uma nota agora e daqui a 5 minutos aconteceu uma coisa nova e tem que avisar o apresentador. Então tem vários detalhes que a gente passa hoje em dia. Mas hoje em dia a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, tem tantas outras possibilidades para a gente marcar uma entrevista, falar com alguém, fazer uma produção para entrevista, que eu digo que assim tá 1000 vezes mais fácil. E eu acho que a própria redação ela tá mais companheira, sabe, Cris? Antes era muito cada um por Ah, si. que maravilha. Eu, Estão dividindo mais, né? e assim, As todo mundo se atividades. ajuda, né? Tem um grupo de WhatsApp, então, gente, caiu, tá entrevistado, alguém tem sugestão, uma pauta, quem tem uma nota, qual a nota que a gente vai trazer? Então, a gente conversa muito, a gente discute muito, a gente se reúne muito, pelo menos lá na cultura. A gente faz reunião todo dia a gente vê o que é importante ser falado, o que não é, o que pode render mais, o que pode não render apenas entrevista, mas pode trazer matéria para o site. Então, é muito assim. Eu acho que na minha época, era muito mais complicado. E assim, o jornalismo, a gente não tinha tantos jornalistas profissionais, Cris, no mercado aqui em Caruaru. Também cresceu, né? Exatamente, eu acho a academia importantíssima, né? Porque diante do que a gente está passando agora, de várias pessoas trazerem informação e acharem que é notícia, diante de fake news, enfim, eu acho que a academia é fundamental, porque por isso que eu louvo, né, o curso de jornalismo de vocês, da ACES, porque é importante trazer profissionais que saibam o que estão fazendo, porque isso muda a realidade do produto que a sociedade consome, que é a notícia. Então, a sociedade de Caruaru, ela tem direito a ter um jornalismo de qualidade. O jornalismo de qualidade só é feito com a ajuda da academia. É claro que a prática é importante, mas como você disse no início da live, tem que unir os dois, porque senão não vai. Tem que Eu alinhar, né? falo Tem muito. que... Eu falo Não, mas muito. pode falar, a gente quer escutar. Hoje eu tô batendo aqui, né? No tripé, viu, gente? Desculpa os contratempos. Mas é isso. Então, a produção radiofônica ela vai muito além, como você destacou também, do que apenas a gente apresentar. A voz sai ali. É todo um contexto, é toda uma construção que se dá. E existe uma equipe por trás disso, né? Desde a elaboração da ideia, da produção da pauta, da marcação de entrevista e os imprevistos. Como são lidar no dia a dia com os imprevistos que a rádio é um veículo muito dinâmico, né? Não tem como, né, negar, mesmo com tudo isso, com a internet, com o WhatsApp, com todos esses auxílios possíveis, mas é muito dinâmica, né? E é no ao vivo, é no aqui, no agora. Você pensa, analisa o que foi ontem, pensa no agora e já está organizando, planejando o amanhã. Então, é todo o tempo você está... É como você destacou, a gente vai para casa, mas no caminho aquilo dá uma pauta, aquilo é uma prestação de serviço que você pode destacar, então não para, né? Então, a mente não para, né? A realidade, né? O olhar do jornalista vê diversas realidades
até no seu caminho, né? Então, como é para você isso? Essa questão do imprevisto? Como é que se improvisa no rádio? Quais as dicas? Conta pra gente um pouquinho também, pra gente aprender mais de Ok. como improvisar no rádio. Cris, olha que você sabe De muito história. sobre. Eu acho que é igual, a gente pode comparar. Tem que dar um jeito, né? Então, dê seus pulos. Mas assim, acho que o importante, o principal é você manter a calma, porque em muitos momentos eu me estressei. E eu sou muito acelerada, eu sou ligada em 220. Quando eu tomo café, pronto. Ai, só que eu tô bem mais tranquila ultimamente, viu? Porque antes era assim. Trrr. Mas, Cris, eu acho que o principal é esse, é você respirar, manter a calma. Entrevistado desistiu, faltando 5 minutos para começar o programa, 10 minutos, que já aconteceu, tipo 10 minutos. Ela, não vai dar não, o carro quebrou, então tá pronto, bati o carro, sei lá, qualquer coisa, né? Ou então, às vezes, o entrevistado simplesmente esquece, mesmo a produção tendo falado, às vezes não, enfim, já aconteceram N coisas. É você manter a calma, conversar. Isso para quem tá na apresentação, nesse momento de imprevisto, de uma falta, por exemplo, de um entrevistado, é um pouquinho mais desafiador. Porque a gente vai precisar preencher aquele espaço no ar. Só que enquanto isso, a produção tá lá, louca, correndo, né? Enquanto você tá lá, fazendo a pose, dizendo, não, porque a rádio tem isso, tem aquilo outro, daqui a pouco, não sei o quê, e conta toda a programação da rádio, e manda o povo seguir nas redes sociais e conversa sobre outras coisas e manda abraço. E aí, graças a Deus, agora tem sites de notícias em real time, a gente abre e diz, olha, aqui essa notícia é tal, que a gente pode falar, porque não sei o quê, e a gente começa a conversar com o ouvinte na apresentação. Mas a produção tá louca, porque eu também tô do outro lado, né? Então a produção fica muito mais louca. A gente não pode ficar louco no ar, né? Claro. Mas aí a produção vai ligar para vários outros entrevistados, vai conversar com alguém que é amigo da produção, tu poderia salvar a gente, o que a gente pode fazer? Então, várias vezes, eu tenho amigos que não apenas são entrevistados, eles se tornaram grandes amigos, porque também salvam a produção, salvam o programa de muitos momentos. Aí tem tem imprevisto, por exemplo, que acontece no ar, já aconteceu de eu estar entrevistando uma pessoa e ela passar mal, por exemplo, no ar. E aí eu E continuei aí? mal, ficou enjoada. E ela deixou o estúdio e foi vomitar fora. Aí eu parei assim, aí eu continuei, né? Não, porque estamos entrevistando, tal. Fui pro oferecimento, voltei. Aí depois a pessoa voltou. Aí eu pedi pra cortar. Eu disse, você tá bem? Quer continuar? Não, não, dá pra continuar. Então, beleza. Vinheta. Cris? Voltei. Entrevistas. Tá vendo? Foi falar, atraiu. Então E a aí, entrevistada voltou e vocês continuaram a conversa. continuou. Conseguiu. Depois ela foi vomitar de novo, depois de terminar a entrevista. Mas, pronto, já apresentei com soluço um noticiário. Então a vinheta entrou, que Não, era até na essa eu quero Liberdade. Então, saber. Essa como foi a solução? menina, menina Cris, na hora, foi assim, plantão de notícias Liberdade, que é a vinheta do plantão lá da Liberdade, que eu nem sei se tá ainda essa. Eu tava com o microfone na mão, na hora que eu peguei. Assim, não foi assim, tipo, minha gente, eu tô com soluço, alguém pode vir aqui? Aí eu, 8 horas em Caruaru. Minha gente, eu fiz o noticiário todo soluçando. Tem essa gravação. Continuou. Tem todo. Continuou. O negócio é continuar, né? É lá e não para não, até com o soluço ela continua. Eu ia ficar calada. Eu disse, meu Deus, se eu ficar calada é pior, vai ficar o buraco no ar. E eu tava apresentando na central de produção e o operador tava no estúdio, que era bem longe, não tinha ninguém, eu não tinha não dava para ligar. Pronto, tinha que entrar no ar. Vai ou racha, vai embora, Elaine. Então, assim, é meio que uma profissão meio de tipo assim, cria coragem e vai-te embora, entendeu? Tem que ser assim. É muito dinâmico mesmo, né, o rádio. É por isso que, como se destaca, né, que é a escolinha, né, para o jornalismo é o rádio, é por isso, né? Porque é tanto improviso, é tanta dinâmica, é o movimento, né?
é tão grande dentro da produção radiofônica que se prepara para você para vários veículos, né? É, Porque todo o tempo está ali. Até a informação, a atualização da informação chega mais rápido no rádio. Mesmo com a internet, que chega na internet, mas é diferente da televisão, por exemplo, que não vai entrar, né? Em qualquer. Tem uns comerciais, no rádio não, você pode, por telefone mesmo, entrar ao vivo. Então tem essa maravilha, né, de encantar muitos por essa dinâmica toda. é um Deixa dinamismo eu- muito grande, é muito bom. tem mais coisa para fazer a tua pergunta, mas deixa eu destacar aqui. Mabel Cavalcante falou que é fã de Elaine. Um cheiro, Mabel, é uma poetisa maravilhosa, ela deve estar em Portugal. A irmã de Erlon Cavalcante. Oh, abraço para Portugal Grande também aqui, ó. Doutor Alisson Monteiro está parabenizando a live também, está acompanhando aqui com a gente também. A abraço. minha amiga Flávia também deve estar aí também acompanhando, né? Então vamos ver aqui a nossa sequência. Tem muita coisa, né? Pra gente perguntar, a nossa conversa, né? Sim, tem o que marcou, mas antes disso, era isso, obviamente, quando falou dos imprevistos e tudo mais. Em relação aos acontecimentos, né? No jornalismo mesmo, quais foram os que mais mexeu, mesmo que tenha estar nesse pique, nesse processo todo contigo? Um, Você no ar ou na produção, mas que mexeu com a redação, e vocês tinham que continuar. Você lembra de algum fato? o fato que mais me marcou na minha trajetória jornalística, Cris, foi justamente no início da pandemia. No ar, um comentarista deu a receita de um medicamento para Covid que um colega dele tinha passado, um cara tinha passado e ele falou, ele ia falar os medicamentos. E aí eu rebati dizendo: cuidado, não fale no ar. Tem várias pessoas escutando. É uma doença nova, as pessoas não têm medicação, então é importante que você não fale. E a gente acabou discutindo no ar. Esse vídeo viralizou no Virei Jornalista, que é um perfil de jornalistas e também de estagiários, e também no Estagiário Social. E aí, tipo, de um dia para a noite, 200 pessoas começaram a me seguir no Instagram. Tá Menina, vendo? porque no vídeo, Aumentou os seguidores. no, no vídeo eu disse, eu sou a favor da ciência, eu acho que isso não é o correto e tal. Porque a ética jornalística diz que a gente precisa ter responsabilidade social. Como é que numa pandemia, onde a gente precisa se preocupar com as pessoas desesperadas, sem saber do que se tratava ainda a Covid, eu vou divulgar que tal pessoa foi num médico e que passou tais medicamentos e que ele ficou bom. Um cara. Eu não podia falar, eu não podia permitir isso, mas aí a gente discutiu no ar. E esse vídeo passou para muitas pessoas. Eu recebi muitas mensagens de WhatsApp também. E aí isso me marcou muito, porque isso ficou reverberando durante muito tempo, as pessoas falando e tal. E toda a equipe também sentiu muito. Só estávamos com mais da metade da equipe em casa, porque a gente fez também, né? Teve o. Só tava eu e mais duas pessoas na central de produção. Todo o restante estava trabalhando de casa. E isso mexeu demais, porque mesmo a gente longe, a gente fazia reunião online todo dia e discutia as pautas. E toda a equipe ficou muito assustada com o que aconteceu. O quanto foi complicado isso, sabe? Para mim, enquanto profissional também, e como pessoa também, principalmente, porque eu também estava com medo. Eu também tinha medo de pegar a doença, eu também tinha medo de adoecer, eu também não queria levar uma informação que não ia contribuir em nada para as pessoas. Porque seu José, lá do sítio tal, ou então qualquer outra pessoa aqui da cidade que não tenha muito embasamento, poderia entender que aquela informação era certa e comprar aquele remédio para tomar contra a Covid. Não existe, assim, sem ter nenhuma comprovação científica. E naquela época que não tinha nada mesmo sobre. É logo no início, né? Para mim, foi um dos maiores desafios. E o maior desafio mesmo foi ser jornalista numa pandemia, fora as outras coisas. Isso foi uma das coisas, né? Porque tive vários embates com relação à questão do posicionamento político, de várias coisas, do que falar, do que não falar, do que realmente é notícia. Então, um ano muito difícil. Uns 2 anos muito difíceis, viu, Cris? Muito, São muito. anos desafiadores.
desafiadores demais, 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 demais. Então, acho que o mais chamou a atenção para mim, e eu acho que a equipe também sentiu muito, porque a equipe foi muito solidária comigo, foi justamente isso. Isso se enquadra também no que mais marcou você no jornalismo ou tem algo mais que mais te marcou aí de anos anteriores? Não, eu também enquadro nisso. Com Leva certeza, e leva para a vida total. esse Eu aprendi, momento. eu aprendi muito também durante esse período, porque eu tinha uma impressão, com relação à questão da imparcialidade, que a gente tanto fala, né, do Uhum. jornalismo. Até que ponto a gente tem que ficar calado diante de certos fatos, porque o jornalista precisa ser imparcial, mas o jornalista precisa mostrar o que é que está acontecendo. E qualquer outra coisa que não seja mostrar o que está acontecendo da realidade, acho que tem um autor que fala, eu não sei o nome, mas que diz que é publicidade. E aí não é questão de ser imparcial ou parcial. É questão de você ser a favor da democracia, da responsabilidade social, dos direitos humanos, das coisas que a gente conquistou há tantos anos, entendeu? Da liberdade de expressão e de tantas outras questões, que hoje em dia também as pessoas estão confundindo um pouco o que é liberdade de expressão e o que é desrespeito, né, à Constituição, por exemplo. Enfim, então, todos esses debates, eu acho que foram 2 anos que foram 10. Assim, 2 anos em. Quer dizer, 10 anos em dois. Se Getúlio lá conseguiu fazer Brasília, né? Não sei quanto tempo. Cinco, né? Era Pronto. 50 anos em 5 aí, nem eu lembro Eu mais, tá? Mas sei. eu sei que era bem reduzido, né? Era bem reduzido, né? Tem muita lição, né, para a gente com essa pandemia, para o nosso dia a dia, para a nossa atuação profissional, né? A nossa convivência no trabalho, a nossa convivência com a família, né? Tem muitos recados aí para a gente refletir, né, sobre isso. Então, E em relação a comandar uma equipe, já que você também é produtora, apresentadora, né? E chefe também, né? Não é chefe também. não é Como chefe, é que é? tô na coordenação, né? Mas é Chefe quer dizer assim, no sentido de coordenar. sim, Como sim. é coordenar E uma antes equipe de era chefe, jornalismo? não, antigamente, não era Cris, que se falava. Também era. Ela também, né? Chefe de reportagem. Na minha época, eu estava sendo coordenadora. Vai mudando, né? Vai mudando. Ah, Atualmente, vai mudando, né? Como é que é ser coordenadora de jornalismo? Como é trabalhar em equipe? Quais são as dicas que você traz para a gente em relação a isso? Você já trouxe um pouquinho, não foi? Através dos depoimentos, né? Que precisa dar as mãos, precisa estar junto, precisa se reunir, precisa debater, né? Precisa analisar, né, no que for feito. Mas como é coordenar? Na sua função mesmo, assim, né? Eu estou aqui enquanto coordenadora. Cris, é o maior desafio. Eu prefiro estar falando no microfone do que estar coordenando. Tô sendo bem sincera. Eu gosto do que eu faço, eu acho massa, porque como a gente tem estagiários também, e aí é muito bonito ver o processo, né, do estagiário ou da estagiária chegar e às vezes chegar lá e não entender como é o rádio, não saber como é, e começar a aprender. Então é muito bonito. Eu acho muito bonito a descoberta dessas pessoas. Mas você na coordenação, acho que quando você estava também, você passava por isso, a gente meio que se preocupa com tudo o tempo todo. Então eu não só me preocupo com o programa que eu apresento, né? Na verdade, eu me preocupo muito mais com os outros do que com o meu. Não com o programa, mas com o conteúdo jornalístico deles, dos programas que tem jornalismo na emissora. E aí eu tô ligada no programa de 6 às 8 com o César, então, eita, tem essa informação que é importante, então eu tô em casa, mas eu tô ao mesmo tempo, eita, preciso dizer isso a César, porque teve algo equivocado. Ou então, preciso falar com a produção. Então, é como se você tivesse o tempo todo. Para mim, o orgasmo do jornalismo, no meu caso, é fazer entrevista. Então, o que eu mais amo, o que mais me dá prazer é fazer entrevista. Não que eu não goste da coordenação, mas é muito desafiador, é muito cansativo, porque a gente precisa tem que estar sempre o todo conectado. E eu falo muito com as meninas assim, e os meninos da produção. Aí a gente, não, Caio, tal pauta é lá, o que é que tu acha e tal? Aí eu digo, minha gente, Nossa Senhora das Pautas nos ajude. Assim, brincando,
Eu digo, Nossa Senhora das Pautas precisa nos ajudar, porque tem hora que você não consegue pensar, Cris, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu chego na rádio de manhã, eu não só chego na hora do programa. E aí, quando eu chego de manhã, aí as meninas fazem, lá, não sei quem caiu, não sei quem, lá. O que é que tu acha dessa nota? Tu poderia revisar esse texto? Tu vê isso aqui. E isso, assim, são 5 pessoas falando ao mesmo tempo e dizendo, ó, vamos fazer isso. Eu digo, só um minutinho, minha gente, deixa eu ver aqui. Aí eu, peraí. Mas é muita coisa e é muita coisa diferente ao mesmo tempo. Então a cabeça da pessoa fica meio, ó, piradinha. É isso. É um trabalho, né, realmente em equipe. Você sabe, né? Você sabe. Você falou da questão dos estagiários também, que vê esse crescimento, essa evolução. Como é que você se observa enquanto estagiária e como é que você observa os seus estagiários? Qual a importância do estagiário para esse crescimento profissional? E pergunta massa, porque eu era estagiária, né? Eu comecei aqui na Liberdade, mesmo apresentando o programa, mas como estagiária. E aí, eu acho que o estagiário de hoje, ele é um estagiário muito mais consciente. Consciente do que é ser jornalista, que é o tema, né, dessas lives que você tem apresentado, do que é ser jornalista, do seu papel dentro do veículo de comunicação e da sua importância. Sabemos, sem romantismo, que estagiários trabalham praticamente iguais a, a profissionais. Existem estagiários, inclusive, que são bem mais competentes do que alguns profissionais que já estão no mercado há muito tempo. E eu vejo que eles têm consciência da profissão e, ao mesmo tempo, da realidade do que acontece. Eles são mais conectados, eles são mais antenados. Pelo menos os que passaram e os que estão lá conosco, eu vejo assim, muito preocupados com a sociedade, sabe? Não que eu não fosse na minha época de 17 anos, mas eu era um pouco mais afastada dessa realidade, do que estava acontecendo realmente, do que era importante da política, da economia, da questão da cultura, do que é importante. Então, eles estão muito rápidos, Cris. É incrível. E assim, eu levo uma demanda e às vezes os estagiários vêm com soluções assim incríveis, sabe? Porque eu tô aprendendo todo dia. Minha gente, me ensinem aqui. E assim, essa fusão das redes sociais junto com o rádio, isso é muito importante. E eu acho que os jovens, os estagiários e as estagiárias de hoje, eles estão muito conectados com tudo isso. Então, eles estão sabendo o que tá rolando no Twitter e tal, e tal. Ó, Elaine, vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que. São ideias maravilhosas. Então, são gerações bem diferentes, sabe? Bem Então, diferentes. traz também inovação para as produções, né? Total. Principalmente com as redes sociais. Muito importante também. Já Ai, falou em chefe, já falou em relação às contribuições, né? Da prática do estágio também. Agora vamos destacar que eu ia destacar lá no início, mas passou. Em relação à voz, né? Muito, aqui, vamos falar que até aqui, ó. Falou de voz, vou logo para os recadinhos. Bruno Gomes comentou que Elaine é mil. meu Deus. Acho que é Geise Danúbia comenta que é referência de jornalista. Elaine Dias, sou sua fã. Tem muitas fãs, viu, e fãs por aqui, viu? Formou comigo Elaine. e agora é psicóloga também. Um beijo. Também psicóloga também. Sou Né? fã dela. Ó, cortou um pouquinho, né? Então, em relação à sua voz, né, já que é tão encantadora, tantos elogios, não só com relação à competência, né, em ser jornalista, mas essa voz também que traz uma entonação que agrada aos nossos ouvidos. Então, dá umas dicas pra gente. Como falar no rádio, se tem algum exercício que você faz, quais os cuidados que você toma, conta pra gente aí um pouco sobre isso. Ô, Cris, mulher. Mas eu não escuto essa voz que vocês escutam, não. Cris, Não? não. Mas é porque eu acho que é porque eu falo alto, não sei, porque eu sempre falei muito alto. E aí, quando eu tô nos ambientes, as pessoas, Elaine, fala baixo, pelo amor de Deus. Mas eu não sei, eu acho que o tom é alto. E eu não, realmente eu não sei o que realmente acontece com a questão da voz, mas assim, quando eu comecei no rádio, eu não conseguia me ouvir. Eu não gostava da minha voz, eu corria, eu ficava com vergonha, então eu baixava o rádio,
Quando eu tava em casa, eu gravei alguma coisa, eu baixava o rádio, eu não queria que ninguém ouvisse. Quando alguém falava, Cris, que me ouvia, eu ficava com vergonha, assim, muita vergonha. Muita vergonha. Eu dizia, meu Deus, eu não quero que as pessoas me ouçam. E sempre que eu ouvia, eu sempre via defeito, eu sempre achava ruim. Até hoje, se eu escutar uma chamada que eu faço ou alguma coisa, eu acho um erro. E eu digo, não, eu falei com um tom tal, eu só dei inflexão em tal palavra, não deveria. A frase não ficou pronunciada corretamente, enfim. Mas assim, a questão da voz, eu tive um problema sério quando eu comecei. Eu acho que eu tinha 18 anos, um ano depois que eu estava no rádio, eu fazia rádio teatro e ensinava. E aí eu gastava muito minha voz, eu gritava no microfone. E aí eu fiz fono durante 2 anos, porque eu fiquei um mês sem falar. Eu falava assim, eu tive pregas, calos nas pregas vocais. E aí eu fiquei rouca, 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 não conseguia. Fiquei um tempo afastada do rádio, isso me fez muito mal. E aí eu fiz um trabalho muito intenso com uma fono daqui de Caruaru, maravilhosa, Cláudia Raposo. E a gente fez um trabalho de 2 anos, e aí eu aprendi a lidar melhor com a voz. De lá pra cá, então passei 2 anos sem tomar gelado, sem tomar sorvete, sem tomar refrigerante, sem tomar café, um monte de coisa. Mas depois eu, claro que tomo essas questões. Mas eu acho que é muito a questão da experiência, de um trabalho, do que você ouve. E assim, Cris, hoje em dia não tem mais isso de voz em rádio. Nem em nenhum lugar. Acho que se você se comunicar de uma maneira natural, de uma maneira que as pessoas entendam, claro que a dicção eu acho que é importante, né? Não ter alguns viciozinhos para que a pessoa não canse quando você está ouvindo. Mas são coisas que você vai pegando com a prática. Eu sempre faço com os estagiários e estagiárias que chegam lá na rádio uma oficina de voz. Eu tenho uma oficinazinha que a gente sempre faz. E aí só para trabalhar especificamente a voz. E aí quando eles estão gravando, aí eu digo assim, solte essa voz. Você precisa soltar, não ter medo, ter coragem de falar. Entender que ninguém nasce falando como X ou Y. Você precisa encontrar a sua identidade. Não Então, precisa imitar ninguém. precisa. Eu acho que o mais bonito é isso, você ser natural. Então, não é a questão de ser voz bonita ou voz feia. E nem tem isso mais. Não, os vozeirões que tinham antigamente no rádio, ou as vozes femininas que são bem. Mas acho que não tem isso mais. Eu acho que você precisa ser natural, ser você. E aí, nesse ser você, você vai encontrar um perfil que se adeque para que as pessoas possam lhe entender melhor. Então, quando eu faço a oficina, eu digo, olha, você precisa falar me explicando. Você vai ler a nota, a matéria aí que você escreveu, a nota que você escreveu, você vai ler como se você estivesse me contando. Então, vou dizer, a Prefeitura de Caruaru realiza de segunda a sexta uma ação para vacinar as pessoas que estão acamadas. Então, eu não vou dizer dessa forma, eu vou dizer com a vida, bota interpretação. Então, a Prefeitura de Caruaru realiza de segunda a sexta-feira uma ação para vacinar as pessoas que estão acamadas. Então, já dá um toque diferente. Então, você vai brincar com o texto, você vai se divertir. Aí eu sempre falo isso. Se divirta com o texto, olhe para o microfone, diga você é meu, aí eles ficam rindo. A gente vai conversar e a gente vai se divertir, ficar à vontade. O principal é esse. É ficar à vontade. E tem muita gente, minha voz é horrível. Não, gente, você tem um vozeirão aí, coloca pra fora, vamos falar. É maravilhoso. Conversar, Eu, comunicar através da fala, é maravilhoso também. eu pontuo em relação dessa forma mesmo, em relação assim, à flexão, às pausas, né? Mas nesse sentido, porque a gente tem que aceitar o que a gente é, né? Inclusive a nossa voz, que é o nosso instrumento também profissional. E eu falo sempre para os meus alunos, que eu dou disciplina também de radiojornalismo, né? Rádio e mídias sonoras. Eu falo também isso, devido ao texto. Devido ao texto, aí eu falar assim, aí eu falo isso. Devido ao texto. Eu falo dessa forma, eu sempre trago Sim, isso, devido ao texto. Né? Então, trabalhar em rádio é muito bom, né? maravilhoso. Vê só, tá vendo? É justamente isso, né, Cris, que você tá dizendo. De vida, é emoção. Então, eu acho que a gente consegue conquistar o ouvinte quando a gente
A gente, e a gente vive, a gente vibra, a gente fala meio com raiva às vezes, né? Às vezes eu me estresso com as coisas, às vezes eu faço uns comentários meio pesados, então eu falo com a voz bem alta, diz, Elaine, tu tava gritando. Eu digo, eita, não tava não, mas eu tava estressada. Mas assim, é a gente, né, Cris? Não Porque são a voz também é emoção, né? A só voz diz muito da nossa emoção, né? E você só agora também, que é estudante de psicologia, né? Não é? Como é que você traz isso para o rádio, para o jornalismo? Você consegue trazer um pouquinho disso Ai, para o consigo. seu dia a dia? Como, Como é que é isso? como que eu mais gosto de fazer é entrevistar, e aí eu sou muito curiosa, e eu acho que todo jornalista é curioso, gosta de saber das coisas, né? Futucar as coisas e ir a fundo. E aí, quando eu gosto de sentir na entrevista, eu não gosto de, tipo, seguir meio que um roteiro, sabe? Na minha cabeça, a entrevista vai para um lugar que eu não sei. Então, meio que na psicologia, a conversa, por exemplo, numa clínica, seria assim, né? As pessoas conversam, né? Não apenas entrevistam. E aí eu me identifiquei, eu sempre gostei muito das questões humanas, da mente humana. E aí eu disse, não, na pandemia, tive Covid. Eu estava com Covid quando decidi fazer psicologia. Me inscrevi no curso. Tava em casa, passei 40 dias em casa, porque foram 15 dias de quarentena, voltei para trabalhar, passei mal e tive muitos problemas neurológicos, inclusive fiquei com parestesia, eu não sentia, todos os meus 5 sentidos foram afetados. Eu sentia formigamento assim na cabeça, enfim, foi uma resenha. Aí eu voltei para cá, resenha não, né? Foi horrível, mas enfim. E aí eu disse, meu Deus, eu vou fazer psicologia, porque a comunicação associada à questão da psicologia pode me trazer novos horizontes, um novo sentido também para o próprio jornalismo. E eu acho que eu consegui entender mais algumas coisas depois que eu decidi fazer outro curso. Está sendo muito importante para mim esse processo. Eu estou amando, na verdade, porque tem muito tudo a ver, né? Comunicação, psicologia. E você é psicanalista também, né, Cris? É, é porque essa troca do devolver, eu já analisei isso também, que a gente escuta e a gente devolve. Hum, Enquanto psicanalista, enquanto jornalista, a gente faz isso também. A gente escuta é e a isso. gente devolve. Não, Aí tem algo assim, tem algo da gente, enquanto comunicador, enquanto jornalista, também na outra área. Eu vejo uma conexão. ah, sem dúvida. Que E lindo. também em relação às realidades, né? A gente tem um olhar muito aguçado em relação às realidades enquanto jornalista. Sim, sim, sensível. Enquanto profissional também, né? Da saúde da mente, né? Eu acho que a gente também aguça mais um pouquinho. Então, eu vejo similaridades, eu vejo assim, uma conexão aí, ou várias. Sem dúvida, sem dúvida. Que massa, eu adorei esse. Tem umas conexões, né? Amei. Tem comentários aqui, tem mais comentários, tem muitos, eu acho. Deixa eu pegar aqui, viu? É, a Alisson destaca, comenta, live maravilhosa, Cris, você é uma profissional preparada. Oh, obrigada. O que mais Maravilhosa. aqui? A voz de Elaine sempre foi muito forte, por isso o destaque dela desde novinha. Interessante as dicas. Quanto mais tensa ela fica, mais ela fala sem parar. Ai, ai, tá vendo? Ela gosta de falar mesmo. Muito É. bem. Olha, tá Ricardo aqui, destacando, lindas, boa noite. Raquel, doutor Alisson, Jorge, repórter Berg, ó, Berg aqui também, abraço também, Berg, Adeildo, deixa eu ver, Gael Villanova, mesmo sobrenome que o meu aqui, ó. Gael é estudante também de comunicação. Ah, é? É, Ah, Gael, vou lá, Gael. Eu não sei se aqui é Barbosa, acho que é Zé Barbosa. Vai falar feito na outra live, né? Que eu falei o nome errado. Tudo bem, gente? Hélio, Geise, a gente já falou, não foi Bruno? Que mais? Douglas, Ângelo, Patriota Júnior, Bruno, elegante todo tempo, eu acho que né, um perfil. Eu acho que esse aqui. Blenda, eu já falei. Não sei, Sintra. Aí o resto, acho que tem muita gente aqui. Mas deu para visualizar, né? Mais ou menos aqui, quem tá. Agradecemos, viu, gente? A presença de cada um de vocês aqui no nosso bate-papo, viu? Vocês são fundamentais. Além de ouvintes, né? Também são internautas e a gente
tá conectado, né? Rádio com as redes sociais, tá tudo conectado hoje em dia. Não tem mais essa separação, não, como a Elaine pontuou pra gente. Então, a gente tá já chegando ao fim da nossa live. Já deu as dicas, não foi? Em relação às contribuições da prática. Mas tem uma perguntinha ainda de estudante aqui. Agradecer também, né, a Rafael, nosso técnico, a Daiane, nossa bolsista, que está junto com a gente desde a primeira live, viu? E a todo mundo que está acompanhando. Tem aqui, o que você diria ao estudante que está próximo de se formar e gostaria de seguir a carreira no rádio? Escute rádio. Escute rádio, né? Conheça, né? Conheça, escute todas as rádios, veja quais são os comunicadores que você se identifica e também converse com os comunicadores, fale do desejo que você tem, procure também. Mas o principal para que você consiga fazer um rádio legal é escutar rádio. Então a dica tá aí, ó. Escutem rádio, viu, gente? Para quem quer seguir. A gente tá chegando ao finalzinho e a gente traz sempre essa pergunta que faz parte, né, da nossa live. Né? O que é ser jornalista para você, Elaine? Rapaz, ser jornalista é fazer um papel social que é muito fundamental para qualquer cidade, estado, país. Enfim, eu acho que ser jornalista está integrado na mudança, na transformação de um lugar. É isso. Tentei ser mais resumido, senão eu ia falar muito. Estou tentando aqui me controlar. Mas tá bom. Nós agradecemos a sua participação nessa conversa de hoje, né, sobre você enquanto jornalista, enquanto radialista, as suas contribuições para o nosso jornalismo local, né, para a nossa sociedade. Então, Elaine, o curso de jornalismo da SESI agradece sua participação na live Ser Jornalista. Viu? Muito, muito obrigada mesmo. Ai, que linda, Cris. Obrigada. Eu que agradeço. Aprendi muito, viu? Com você. Eu aprendi. São as nossas trocas. Maravilhosa, que eu admiro muito e que só desejo assim muita saúde, muita paz, muito amor para você e para todos os estudantes da ACES e do curso de jornalismo. Um cheiro bem grande. Muito obrigada, viu? Eu Forte amei. abraço também à equipe da Rádio Cultura do Nordeste, que está sempre, né, no meu coração também, né? As grandes contribuições também para o rádio também local, né? O rádio jornalismo também local. Então, abraço em todos, em André e todos que estão lá, em Júnior, Jonas, todos, né? Que continuam. Forte abraço. Que vocês cresçam cada vez mais, como já vem crescendo e mudando, né? Eu observo, né, no processinho que eu saí, acho que foi 2015, já faz um tempinho, né? Uhum. Quanto a Rádio Cultura vem crescendo, né? Vem crescendo, vem inovando, em muitas funções. Então, que vocês sigam assim e, né, partilhem com a gente, né, o que é fazer jornalismo, né, um bom jornalismo. Então, nós agradecemos também à Rádio Cultura, né, que nos presenteia com Elaine Dia todos os dias, praticamente, né? Praticamente todos os dias. Obrigada. Então, nós ficamos por aqui. Temos live na próxima não. Na terça-feira, dia 9 de novembro, que na próxima terça-feira, né, vai vir o feriado, né? Dia de finados, nós não vamos ter live, mas vamos ter na próxima com o nosso egresso de jornalismo, né? Matheus Antunes, que está trabalhando na Prefeitura de Caruaru, na assessoria. E a gente se encontra aqui e fiquem atentos que a gente vai comunicar para vocês, vai colocar o lembretezinho para vocês acompanharem também. Então, Elaine, muito obrigada, agradecemos e foi ótimo falar com você, principalmente sobre rádio, viu? Eu amei. Obrigada. Também. Foi bem leve. Eu adoro. Fluiu bastante. Tudo de bom, viu? Obrigada por todos que nos acompanharam aqui também. Forte abraço e fique ligado, né? Aqui e acompanhando o Instagram de jornalismo. Pronto, já vou fechar aqui, viu? Tchau, tchau.